A desistência voluntária, assim como o arrependimento eficaz, é uma espécie de tentativa abandonada ou qualificada. Significa que tanto no arrependimento eficaz como também na desistência voluntária houve um início da execução, da mesma forma que na tentativa. A diferença é que, nesse caso da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, não ocorreu a consumação do crime porque o agente não quis, ou ele desistiu de continuar, ou ele agiu para evitar o resultado. No caso da tentativa, há o início da execução, mas não ocorre a consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ele foi impedido, aconteceu alguma coisa, executou tudo que tinha para executar e mesmo assim não conseguiu gerar a consumação daquele crime, não conseguiu produzir o resultado. Dessa forma, o início é igual. O início, no caso da tentativa, no caso da desistência voluntária, no caso do arrependimento eficaz, ocorre com o início da execução. A diferença é que em determinado momento há uma opção. O agente pode continuar, e aí ele entra na tentativa, caso não chegue ao resultado, ou ele poderá parar de executar aquela ação criminosa e aí ocorrerá uma desistência voluntária. A desistência voluntária, portanto, ela ocorre com o início da execução. Há um início na execução, mas em seguida aquele agente desiste de prosseguir com o crime quando poderia continuar executando aquele crime. Ele começou a executar e resolveu parar voluntariamente quando poderia continuar na execução e eventualmente produzir o resultado. O artigo 15 do Código Penal apresenta logo na sua primeira parte os elementos da desistência voluntária. O artigo 15 diz que o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, e aí ao final diz o resultado, qual é a consequência disso, que só responde pelos atos já praticados. Vejam, agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, somente responde pelos atos já praticados. Temos aqui o elemento quanto à voluntariedade, é uma desistência voluntária, e temos também a questão referente a deixar de prosseguir, desistir de prosseguir na execução, ou seja, começou a executar e desistiu do prosseguimento, desistiu de continuar na execução desse crime. Na tentativa de homicídio, por exemplo, se ocorre a desistência voluntária, alguém deu início à execução dos atos para gerar uma morte, para consumar um homicídio. Se ocorre a desistência voluntária, esse indivíduo parou quando poderia continuar. Ele tinha mais 2, 3, 5 balas na sua arma, mas parou a execução. Voluntariamente, não foi impedido, deixou de continuar por vontade própria. Nesse caso, ele responderá somente pelos atos já praticados. Se, por exemplo, deu um disparo de arma de fogo e acertou determinada parte do corpo da vítima, que ficou lesionada, mas sobreviveu, se ocorreu a desistência voluntária, não responderá por tentativa de homicídio. A tentativa foi abandonada, vai responder por lesão corporal. Se continuou na execução e apenas não gerou o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade, então não houve desistência voluntária, mas sim tentativa, e aí responderá por tentativa de homicídio. A questão é ver se podia continuar ou se parou a execução do crime apenas por sua vontade, apenas porque quis parar de continuar na execução do crime. Se podia continuar executando, mas desistiu da execução do crime, responde pelo ato já praticado. Nesse exemplo que eu citei, responderia por lesão corporal. Se
deixou de continuar na execução do crime porque foi impedido por circunstâncias alheias à vontade ou exauriu tudo que tinha para fazer, todos os atos executórios, deu todos os disparos de arma de fogo e mesmo assim não ocorreu o resultado morte, vai responder por tentativa de homicídio e não por lesão corporal.